beleza? Tô aqui para vocês, primeira coisa, né? Para aquelas pessoas que estão iniciando agora, que não tem noção alguma de como se começa uma produção. Uma produção começa dessa forma: primeiro um croquis, né? Posteriormente a gente faz a peça piloto, depois ajusta a modelagem. Tá aí a modelagem, né? E essa aqui vai ser tirada a peça piloto, né? Primeiro a gente faz um molde e depois a gente faz a peça piloto. Essa peça ela vai ser tirada na malha, tá? Se vocês observarem, bem, vocês verão que aqui eu tenho as costas, a frente, ela tem uma leve caída aqui na frente, tá, gente? E eu tenho uma manga curta e outra manga longa. É isso que eu vou tirar duas peças aqui. Mas eu vou aproveitar esse vídeo para mim começar uma sequência. Aos poucos eu vou fazendo essa sequência. Então toda vez que vocês verem nos meus vídeos a palavra gola tiver no cabeçalho do vídeo, gola de tal peça, gola em malha, gola isso, gola aquilo, é justamente isso. Essa gola aqui eu estou fazendo, nós vamos fazer ela no mesmo tecido lá. Por que eu vou falar muito sobre gola? É porque gola, gente, tem golas aplicadas à mão, tem aplicada em aparelho, tem N tipos de golas para se colocar numa malha. Tem a golinha de ribana, tem a gola da própria malha, né? Aí você tem as golas de retilínea e aí por diante. Algumas aplicadas em aparelhos, outras aplicadas à mão, outras feitas com press-ponto, outras sem press-ponto, né? Outras com reforço ombro a ombro. E aí algumas com reforço, né, nas costas, outras sem reforço nas costas. Então fica muito difícil, as pessoas às vezes vêm me procurar para saber sobre um aparelho para gola, sobre um aparelho para cose, e aí fica muito difícil de eu explicar para a pessoa sobre uma determinada coisa, porque eu posso estar falando a gola de um paletó, né? Ou posso estar falando uma gola de malha. Para quem está falando para mim, para ele, está na mente dele, e ele fala: não, Júlio, eu quero saber como é que faz aquela gola, eu quero saber como é que faz gola. E eu vou te falar contigo, cada gola é diferente da outra, né? Você tem gola de N tipos de coisa. Então eu vou começar com as mais simples, que são golas feita da própria malha. Depois vou passar para ribana, para vocês entenderem as que são feitas com aparelho, as que são feitas com aparelho mais por produção, que é mais que corre mais, as feitas com melhor acabamento, que é as que é feita com reforço, né? Os tipos de reforço, os calcadores de reforço, eu vou tentar fazendo isso aos poucos. Então só quem acompanha o canal aí, aos poucos vai acompanhando aí e vai vendo esse tipo de coisa. Eu na realidade vou mostrar essa peça aqui agora, o início dessa peça. Essa peça já é 2014. Para mim é uma peça simples, né? Mas para muita gente que está começando, igual eu tenho muita gente pedindo dicas sobre malhas, então eu já vou fazer essa sequência. Eu odeio malhas, te digo mesmo, malha para camiseta, esse tipo de coisa, eu odeio, mas eu sou obrigado a fazer porque meus clientes pedem. E indiferente de eu gostar ou não, eu vivo daquilo que me pedem para fazer e que eu sou pago para isso. Isso aqui é uma malha fio 30 penteado. Eu vou cortar ela. Depois dela cortada, eu vou mostrar o processo de montagem. Para muita gente isso não é novidade. Quem é que nunca montou uma camiseta? Você vai me dizer. Eu digo muita gente me pergunta sobre isso. Então eu estou tirando aqui dúvidas sobre a gola em si. O foco da camiseta nem é tanto a peça em si, e sim a forma de aplicar a gola. Eu vou mostrar e também como é que se começa uma produção, para as pessoas que não têm a noção de como se começa, né? Então a partir disso que está sendo feito aqui, a gente já cai para modelagem ou graduação, né? Depois a gente faz o cálculo de infesto, ou seja, a quantidade de malha que vai,
e definimos a produção a partir daí. A partir daí é que você recebe a peça na sua casa para costurar ou não, né? Eu não sei se você costura por produção, mas as pessoas que recebem por produção, eles fazem somente a montagem disso aqui que eu levo para eles. Ou eu levo, não, que a empresa leva para eles. Eu, na realidade, faço primeiro essa base, entrego para a empresa define, acerta, depois a gente gradua tudo, eu faço o cálculo de corte, algumas partes do corte, quando é o início de produção, e quando vai para um enfesto maior, aí eu precisaria de uma mesa enfestadeira e outros tipos de coisa, que é a parte de talhador. Eu, até aproveitando sobre parte de talhador, eu tenho olhado alguns vídeos sobre talhar malhas ou talhar. Eu tenho visto algumas pessoas que, não desfazendo de quem é novo aí, tá, gente? Entenda. Que às vezes fala, o cálculo desse corte é tantos minutos para fazer. Olha, eu acredito, meu amigo, que quando vocês falam demais sobre uma determinada dificuldade de outro setor, é como desvalorizar um mecânico. O mecânico tem a sua função, o preço do trabalho dele vai de acordo com a qualidade do trabalho dele. O talhador também tem a sua função, o preço do trabalho dele vai de acordo com a costureira. Essa nem se fala. Para mim, costureira devia ser graduada por números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ela vai se aperfeiçoando, e quanto mais ela conhece, mais ela deve receber. Então não dá para taxar. Eu vi um vídeo de um senhor que cortava numa mesa lá, e o povo, mas não tem luva, não tem isso, não tem aquilo. Olha, gente, engraçado, eu vejo gente que trabalha com luva sem dedo, né? Meus dedos estão aí para todo mundo ver. Nunca coloquei uma luva na mão porque eu nunca fui trouxa o suficiente de enfiar a mão debaixo de uma faca, numa talhadeira. Eu tenho uma proteção, tá? Por outro lado, é uma questão de segurança? É uma questão de segurança, mas quando você trabalha com pouca coisa, você vai enfiar uma luva de aço aqui agora para cortar 2 peças? Eu particularmente não vou. E particularmente acho que quem fala muito faz muito pouco, tá? Então eu não estou desvalorizando, eu estou simplesmente defendendo aquelas pessoas que fazem a base da confecção. A minha intenção é a base da confecção. Um exemplo claro, o que sai daqui, se essa peça que tiver aqui sobre a minha mesa, agora, ela for ser feita dela 200 mil peças, toda a base dela de produção saiu da minha mesa, tá? E 200 mil peças para ser cortada é muito mais fácil, muito mais tranquilo de cortar do que cortar isso aqui, porque ela tem uma infestadeira, infesta aí 30, 60 camadas de malha em cima da outra, mete uma talhadeira e passa, e você já recebe o corte. Eu estou falando isso porque eu vi um senhorzinho fazendo isso aqui, e ele estava fazendo muito bem. Eu vi gente desvalorizando, eu faço esse corte em tantos segundos. Eu queria ver vocês dar o cálculo de corte, dar todo esse tipo de coisa. Então, gente, ao invés de vocês viverem de desvalorizar costureiras, esse pessoal costuma muito desvalorizar o outro. Fulano ali costura pouco. Olha, meu amigo, quem costura pouco está procurando costurar muito, quem faz pouco está procurando fazer muito, e quem tá nesse mercado e acha que já está fazendo demais, ele pode sair, entendeu? Então essa dica aqui, como eu tenho espaço no vídeo, eu vou frisar novamente. Essa dica aqui é sobre golas, vai ser uma das, né? Então os rápidos aí tem que saber como se faz isso, de que jeito se faz. Então é uma das dicas. E para aqueles que ainda não sabem, né? Quando você recebe o corte, gente, ele tem todo o sentido de malha, e você tem que acompanhar todo o sentido de malha, tá vendo? Então isso é outra coisa que muito pouca gente faz. Esse corte, por exemplo, eu recebi ele está cortado assim, mas eu recebi ele vindo de alguém que montou no Audacity. E essa pessoa montou esse corte assim, montou esse corte dessa forma, né? Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos. Montou assim, e aqui na parte de baixo ele montou as mangas. Ou seja, para uma pessoa que não conhece de modelagem, ele simplesmente cola isso lá na malha, enfesta, cola e corta essa manga nessa posição, né? E a pessoa que montou lá também está errada. Com a economia de papel dela, ele pegou o desenho e encaixou a lateral. Só que na mesa de corte isso não funciona. Tá aí o trabalho que eu tive que fazer para poder desenvolver ou cortar, e agora eu vou ter que desenhar o que ele já tinha feito para poder cortar na malha. Outra sequência muito interessante, eu vou colocar aqui para vocês.
é essa. Opa. É essa aí, ó. O desenho que ele me fez não cabe na largura da malha, tá ok? Então fica aí a dica e aguardem que eu vou falar sobre as golas, e a partir desse vídeo aqui eu ainda tenho muita coisa para falar sobre cobertura e aparelhos, mas que é o que o pessoal está tendo muita dúvida. Mas eu já vou começar a falar um pouco de gola, e aos poucos eu vou ser obrigado a misturar, porque eu tenho que aproveitar os momentos em que eu estou fazendo as coisas. Para quem nunca viu, esse é o início das grandes peças que vocês compram no shopping, sai às vezes de um local igual esse aqui. Eu te digo, essa marca aqui é uma marca bem conceituada e muito legal no mercado, vale a pena comprar, ela tem uma boa qualidade. Infelizmente eu não posso citar um nome, não divulgo o nome das empresas que eu trabalho, não por segredo, mas para manter a hombridade do meu cliente, tá ok? A honestidade naquilo que se faz é o primeiro ponto, tá? Se você não for honesto no que você faz, com o tempo você vai se quebrando, né? Então é isso aí, gente. Fica um abraço, tchau para vocês. Eu vou cortar essa peça, depois que ela estiver cortada e for costurar, eu vou mostrar a montagem. Não é grande coisa, é malha, mas para aqueles que nunca tiveram uma noção, vai servir como base, ok? Tchau para vocês.